Seja um crente praticante. Seja um crente que pratica a tua fé e adota 4 atitudes dentro da comunidade cristã. Seja uma pessoa obediente à palavra de Deus. Meu nome é Pastor Peter Hawkes, sou missionário em Portugal há 31 anos e comecei este canal, vídeos dos ensinos bíblicos, no intuito de ensinar a Bíblia de uma forma prática e simples. Neste vídeo, quero ver juntos o padrão de igreja a funcionar em Efésios capítulo 4. Lá se encontram muitos ensinos, mas eu quero destacar 4 mandamentos, 4 ordens dentro da comunidade cristã. Primeiro, suportar uns aos outros. Segunda, guardar a unidade do Espírito. Terceira, edificar uns aos outros. O quarto, mostrar benignidade. Cada crente está batizado em Cristo Jesus, no seu corpo, a igreja, especialmente com batismo na água. Impossível ser um crente afastado da igreja. Você não pode ser independente de uma igreja local, porque a igreja é o corpo de Cristo e todos nós somos irmãos uns com os outros, e não podemos ou não devemos atuar independentemente de uma igreja local. Porquê? Porque a vida de Cristo em ti só funciona quando tu és ativa numa igreja. A igreja não é só um culto, uma hora por semana. Isto não é o padrão bíblico de ter só um culto e durante a semana todos nós esquecemos os nossos irmãos na fé. Não. Uma igreja funciona 24 horas por dia, mesmo ausente fisicamente uns dos outros. Somos ligados pelo Espírito Santo para atuar em amor uns aos outros. No primeiro mandamento se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 2, que diz: suporta uns aos outros. Tenha tolerância e aceite outros tal e qual que eles são. Pessoas que nós devemos amar de uma maneira que eles são. Igreja conjunto tem personalidades diferentes, tem opiniões diferentes, tem membros que têm hábitos e feitios diferentes e às vezes irritantes. Mas a palavra de Deus diz: seja gracioso e humilde aos irmãos. Nós somos uma família. Uma família deve suportar os nossos irmãos, os pais, os netos. É um funcionamento saudável de uma família. Se sentir irritado, e nós sentimos irritados pelas atuações dos outros, nega isto e se veste amor, atua em graça para com os outros. Não desiste da igreja desapontado, nem de pessoas complicadas. Igreja é precisamente uma escola onde tu aprendes a suportar irmãos na fé e conhecer Cristo em realidade. Senão, todo o ensino é só na cabeça e não passa pela coração e prática. E Deus quer que sejamos crentes praticantes. Isto não quer dizer uma pessoa que vai ao culto uma vez por semana, como já disse, mas uma pessoa que pratica ser um cristão. Segunda, guarda a unidade do Espírito.
versículo 3, capítulo 4 de Efésios. Estes versículos têm falado comigo profundamente esta semana. À medida que eu estava meditando sobre elas, fiquei muito desafiado para pôr em prática muito mais esta ordem para guardar a unidade da igreja, seja qual for a rótula ou denominação ou nome da igreja numa determinada cidade. Crentes que estão já unidos em Cristo Jesus. Não é que nós precisamos de produzir unidade, já estamos unidos com pessoas que amem Jesus, que são crentes autênticos, pessoas que já deram as suas vidas a Cristo Jesus. É uma realidade, somos unidos. Temos mais que nos une do que daquilo que nos divide. Paulo falou aqui de um batismo, o mesmo Espírito, um Pai, o mesmo Deus, uma mesma salvação, o Espírito Santo reside em cada um de nós, o mesmo Salvador. Então devemos amar os nossos irmãos. Repara, aqui ele não diz produz unidade, mas guarda unidade, mantém unidade. Na igreja de Éfeso havia judeus e gentios, jovens, adultos, crianças, provavelmente diversas nacionalidades, ricos, pobres, homens, mulheres, donos de escravos e escravos. A tendência nossa, a nossa fraqueza é para nos dividir e ver grupos. Nós não somos delas, ou eu não sou assim com outro irmão, mas cuidado, nós somos unidos em Cristo Jesus. E o diabo gosta de dividir, tanto quanto antes, a igreja, os irmãos, uns com os outros. Ele quer destruir a igreja. O alvo de Satanás é dividir e destruir a força da igreja. Quando a igreja está unida, tem força, tem poder, tem uma grande capacidade de alterar o mundo, influenciar o mundo para bem. Mas enquanto nós somos divididos, somos fracos, diversos, espelhados, enfraquecidos. Mas é legítimo que existem em certos lugares igrejas diversas, com diferentes estilos de adoração, culturas diferentes, ênfases diferentes, visões diferentes, maneiras de atuar diferentes, que vão alcançar camadas diferentes, etários de idade diferentes. Estes todos são legítimos, desde que se encontra a essência de Cristo dentro daquelas igrejas. Desde que nós encontramos retidão, perdão do pecado, o evangelho de graça, uma pregação bíblica e onde Cristo, acima de todas as coisas, é glorificado. Quando nós encontramos estes elementos, a essência de uma igreja, podemos ter comunhão. Guarda unidade, respeita as diferenças das outras igrejas. Isto eu falo ao meu coração, porque eu preciso fazer isto muito mais. Aceita diferenças, diversidade, são as expressões da igreja. Não se pode fingir unidade, porém, com igrejas que têm heresias
ensinos que não são bíblicos, que têm líderes imorais, que têm falsos profetas. Isso não. Mas enquanto nós encontramos a essência de uma outra igreja, podemos guardar unidade com aquela igreja. Desde que existem igrejas autênticas, mas tu não és o dono da verdade, nem a tua igreja. Outras igrejas têm outros ensinos que nós precisamos de ouvir. Paulo diz, guarda a unidade do Espírito, mas existe dons diferentes dentro da igreja, tanto quanto existem personalidades diferentes, pessoas muito diversas dentro das igrejas, com várias nacionalidades, muitas vezes. O facto de ter dons diferentes pode nos dividir, ou nós podemos comparar e dizer, eu não sou como o pastor, eu não estou dotado com o evangelista e adiante. Mas nós devemos valorizar os dons que existem na igreja e descobrir qual é o dom que Deus nos deu, porque certamente Deus deu a ti um dom, uma capacidade que é muito precioso e precisa ser pôr em prática. Número 3, edifica uns aos outros. Isto é completamente contracultural, contra o nosso egoísmo, quando nós, por natureza, olhamos para a nossa família, o nosso emprego, aquilo que eu quero aproveitar da igreja. Isso não é o ensino bíblico. O ensino bíblico é edifica uns aos outros. Está mencionado em Efésios 4, versículo 12 e 16. Tu existes e estás salvo para edificar outros na igreja. O que significa edificar? Construir uma casa, literalmente. Tu podes e deves encorajar, avisar, treinar outros, discipular outros, falar a palavra ao irmão, por exemplo, depois de uma reunião, quando tu sentes um irmão enfraquecido ou deprimido, tu podes falar uma palavra de encorajamento. Edificar quer dizer fortalecer com amor um outro irmão. Interagir. A igreja existe para interagir uns com os outros. Ensinar, profetizar a palavra, pregar fora e dentro da igreja. Tu não és necessariamente o pregador, mas depois da reunião com os irmãos, pode pregar o Evangelho, ou com outros, pregar a palavra de Deus, e com os amigos, com familiares, quando Deus abrir uma porta. Existe na igreja certamente líderes, por exemplo, apóstolos que pregam o Evangelho, começam igrejas, evangelistas que são mais dotados, mas todos nós somos evangelistas. Existem pastores e mestres e profetas, mas cada um tem um ministério, tem um serviço, tem um papel dentro da igreja. Todos devemos ser intencionais quando nós reunimos e também durante a semana, fora das reuniões, intencionais a mostrar amor aos outros. Como? Deus vai te mostrar através do Espírito Santo, se tiveres esta atitude, este voto, eu quero edificar os outros. O Espírito Santo vai te guiar como edificar
o teu irmão, a tua irmã. Todos nós temos dons. Existem só alguns líderes, mas a maioria de nós, fora do culto, podemos atuar em amor, através da oração, através de uma ligação telefónica, através de uma carta, através de um WhatsApp, mensagem. Por exemplo, há diversas maneiras de mostrar amor e edificar o teu irmão. O propósito de tu estar na igreja é para edificar a família, para ser uma família unida, mostrando amor. Ajuda as outras, edifica, serve as outras. Não critica, não bisbilhote as outras. Não pratica bisbilhotice, não julga as outras. Temos todos uma tendência para julgar os outros, para criticar os outros, para discernir facilmente as falhas das outras, destruir, se nós não somos muito cuidadosos, destruir os nossos irmãos pelos nossos pensamentos. Mas não, edifica as outras. E por último, seja benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como Deus te perdoou em Cristo. Versículo 32 do capítulo 4 de Efésios. Tu sabes que já estás perdoado, declarado justo, abençoado profundamente por Cristo Jesus e capacitado para viver uma vida justa e reta, agora totalmente livre de culpa do passado, livre do poder do pecado e livre do futuro julgamento. Agora tu deves viver uma vida mostrando Cristo às outras. Vive uma vida de realidade de Cristo, um crente autêntico. Qual é um crente autêntico? Um crente que pratica, um crente que é obediente. Certamente, dentro de igreja, de uma comunidade, quando nós relacionamos uns com os outros, há mal-entendimentos, há falta de comunicação, há desilusões, há falhas que nós podemos apontar, há pecados que nós verificamos nos outros irmãos, pastores, mas por causa de muitas pregações que nós ouvimos, muito ensino, agora temos de tirar, Paulo diz, versículo 31, salvo erro, que temos de tirar amargura, ira, revoltas, irritações. Não podemos sim, mas não devemos andar na carne, atuando devido a estes pensamentos, emoções. Não atua segundo o carne, atua segundo o Espírito Santo. Não desistes de sua igreja local, desapontado e dizendo que não existe igrejas perfeitas. Claro que não existe, mas também tu não és perfeito. Perdoa, Paulo diz, perdoa, seja uma bênção, mostra misericórdia para com os outros, porque tu estás perdoado. Manifesta benignidade. Estás magoado? Todos somos magoados de vez em quando, mas perdoa constantemente. Então, são 4 ordens. Suporte os irmãos, por mais diversos que sejam, os mais difíceis e complicados que sejam. Guarda a unidade do Espírito, edifica uns com os outros e mostra benignidade. Pratica perdão. Se praticas estas 4
ordens, tu vais ser um irmã feliz, obediente e cumprindo as ordens do apóstolo Paulo e a palavra de Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Se gostas deste vídeo e queres ver mais, podes subscrever por baixo e podes fazer uma pergunta ou uma observação. Obrigado.